Olá, bom dia, seja bem-vinda, bem-vindo nessa sexta-feira, dia 26 de novembro, dia de Black Friday. Você vai ver nessa edição, Câmara aprova texto base da medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Europa supera 1,5 milhão de mortes por Covid. E ainda, médicos brasileiros implantam o menor marca-passo do mundo. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. O texto agora segue para o Senado. Os deputados aprovaram a MP 1061 de 2021, que cria os programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil. O Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e o Alimenta Brasil, o programa de aquisição de alimentos, que adquire alimentos de agricultores familiares. O relator do texto foi o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais. Após longas discussões e negociações com deputados da base do governo e da oposição, além do próprio ministro da Cidadania, João Roma, o texto da medida provisória passou por alterações e foi apresentado ao plenário como projeto de lei de conversão. Entre as mudanças aprovadas, ficaram elegíveis ao programa Auxílio Brasil as famílias em situação de pobreza com renda per capita entre R$ 105 e R$ 210 reais, e as famílias em extrema pobreza com renda igual ou inferior a R$ 105 reais por mês. O relator detalhou outras alterações e destacou a importância do consenso dos deputados com a proposta para atender as famílias de baixa renda. Foram feitas inúmeras alterações ao texto originário e que eu gostaria aqui de algumas rapidamente falar para vossas excelências para que entendam de fato o avanço. Em primeiro lugar, estamos zerando as filas, não tem mais fila. Isso por si só já é um avanço social que poucas pessoas conseguem mensurar o avanço. Segundo, nós estamos alterando a linha de extrema pobreza e pobreza. Antes, extrema pobreza no nosso país era R$ 79, agora vai para 105. Pobreza era 178, vai para 210. O que isso representa na prática? Muitas outras pessoas que não eram beneficiadas passam a ser beneficiadas pelo programa. Acolhemos uma emenda do projeto de lei de responsabilidade social do senador Tasso Gereissati para que tenha metas o programa, para que o programa tenha metas e que anualmente o ministro tenha que vir aqui no Congresso Nacional falar se as metas estão sendo cumpridas, se aquilo que a gente programou está dando certo ou está dando errado. Nós vamos trazer o debate para dentro dessa casa, junto com o parlamento, com a sociedade civil organizada. Nós tiramos a limitação de 5 beneficiários por casa. O programa por si só já está aumentando, antes só eram atendidos jovens até 18 anos, agora evoluímos para 21 anos. Então, caros colegas, foram feitas muitas alterações, mas tem uma especial que poucas pessoas olharam e entenderam o tamanho do benefício. Nós incluímos no texto, deputada Jandira, deputados da oposição, nós incluímos no texto que o Auxílio Brasil é o primeiro passo para a renda básica cidadã, que é um programa lá atrás defendido pelo ex-deputado Suplicy, ex-senador Suplicy, e que eu defendo a renda básica cidadã, e nós também incluímos esse dispositivo no texto. Feitas essas considerações, eu estou convicto que nós hoje temos um programa muito melhor, um programa que faz o amparo social, que protege socialmente o cidadão, mas que também com seus programas auxiliares transforma o cidadão na sua individualidade, levando em consideração as demandas e a essência daquela família beneficiada. O Auxílio Brasil conta com 4 subprogramas para atender às necessidades individuais de cada família. O benefício Primeira Infância no valor de R$ 130 para as famílias com crianças de 0 a 36 meses. O benefício Composição Familiar para famílias com gestantes ou pessoas de até 21 anos, que pagará R$ 65 mensais. O benefício Superação da Extrema Pobreza e o benefício compensatório de transição para aqueles que eram atendidos pelo Bolsa Família e sofreram redução no valor do benefício. Alguns desses benefícios poderão ser acumulados. Para garantir a permanência no programa, as famílias devem cumprir pré-requisitos a depender do tipo do benefício que recebem. Entre os principais estão a realização do pré-natal, cumprimento de frequência escolar e calendário de vacina.
O Auxílio Brasil prevê ainda iniciativas para a emancipação e premiação de jovens atletas e estudantes de destaque acadêmico, além de criar o Auxílio Criança Cidadã para garantir educação em creches e benefícios para produtores rurais da agricultura familiar. Durante a votação, deputados destacaram que a aprovação do texto é uma vitória. É uma votação importante para milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que durante anos conviveram e receberam o apoio do governo, um auxílio bem inferior ao que está sendo proposto hoje. Hoje o governo está propondo um projeto chamado Auxílio Brasil. Nós vamos passar hoje um apoio de R$90, R$120 por mês para R$400 por mês para milhões de famílias no Brasil. Essa foi uma sensibilidade muito grande por parte do governo, por parte do Ministério da Cidadania, por parte inclusive da equipe econômica, que está fazendo o esforço necessário para que nós possamos dar aos brasileiros esse auxílio neste momento. Vai ser uma vitória de milhões de brasileiros nessa etapa. A PEC dos precatórios, que abre espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil de R$400, deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana que vem. Os senadores discutem a possibilidade de tornar esse auxílio de R$400 permanente. Por enquanto, o pagamento que está sendo realizado é de, em média, R$224, cerca de 17% a mais do que recebiam os beneficiários do Bolsa Família. A proposta que cria o Auxílio Brasil, aprovada na Câmara nesta quinta-feira, segue agora para o Senado e ainda não tem data para ser votada. E olha só, mais de 10 milhões e meio de brasileiros ainda não sacaram o saldo de suas contas dos fundos do PIS/PASEP. São cerca de 23 bilhões e 300 milhões de reais, segundo a Caixa Econômica Federal. As cotas podem ser sacadas por quem trabalhou em empresas e órgãos públicos entre 1971 até 1988. Se o cotista já tiver falecido, os herdeiros têm direito também. O dinheiro pode ser sacado até maio de 2025. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra as ocupações que tiveram o maior e o menor número de contratações no período de 2012 a 2019. O Instituto realizou o estudo a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua do IBGE. As ocupações que mais cresceram no Brasil nos últimos anos foram as relacionadas aos serviços, como vendedores. Já as com maior decréscimo estão ligadas a ocupações técnicas e operacionais em áreas como agropecuária, mineração e construção. O levantamento utilizou microdados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua do IBGE entre os anos de 2012 e 2019. A análise das ocupações em ascensão e em declínio mostrou pelo menos 4 tendências do mercado de trabalho. O crescimento das ocupações relacionadas à tecnologia, tais como dirigentes de serviços de TI e comunicações e especialistas em base de dados e em redes de computadores. Estão em declínio funções administrativas e técnicas associadas às funções repetitivas e operacionais. As 3 primeiras tendências são compatíveis com as evidências internacionais que apontam que funções com uso intensivo de tecnologia estão entre as principais ocupações emergentes em diversos países. Segundo o Fórum Econômico Mundial de 2020, o conjunto de profissões emergentes refletirá a importância contínua da interação humana na nova economia, com o aumento da demanda por empregos na economia do cuidado, funções em marketing, vendas e produção de conteúdo. A 4ª tendência está muito relacionada às características da economia e do mercado de trabalho brasileiro, em que o setor de serviços se destaca e no qual os informais tendem a estar mais concentrados. Os preços dos transportes e gastos com habitação influenciaram na alta da inflação na prévia de novembro. Segundo o IBGE, o número é o mais alto para o mês dos últimos 19 anos. Puxado mais uma vez pela alta da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15 de novembro, teve alta de 1,17%. O número ficou um pouco abaixo do aumento registrado em outubro, de 1,20%.
Para o mês, foi a maior variação desde 2002, quando registrou 2,08%. O IPCA 15 acumula alta de 9,57% no ano e 10,73% nos últimos 12 meses. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em novembro. A maior variação e o principal impacto vieram do setor de transportes, com um aumento no preço dos combustíveis. A gasolina foi mais uma vez a vilã da inflação, com alta de 6,61%, que representou o maior impacto individual no índice do mês. No ano, o combustível acumula variação de 44,83% e em 12 meses de 48%. Em seguida veio a habitação. No grupo, a maior contribuição foi do gás de botijão, que subiu 4,34%. Os preços do produto já acumularam alta de 51,5% desde o período iniciado em junho de 2020. E a saúde e cuidados pessoais também influenciaram. Juntos, os 3 grupos contribuíram com 0,88 ponto percentual no IPCA 15 de novembro, o equivalente a cerca de 75% do índice do mês. E agora vamos dar uma olhada na previsão do tempo para hoje e também para o fim de semana em algumas capitais do país. O dia amanheceu em São Paulo chuvoso e o tempo vai ficar assim. A máxima não deve passar dos 26 graus. E no sábado, o dia deve ficar parecido, com a máxima de 29 graus. Mas no domingo, o tempo volta a ficar firme, com calorão de até 32 graus. Em Salvador, na Bahia, a previsão é de que o sol apareça entre nuvens durante todo o dia, com máxima de 28 graus. No sábado faz 29, no domingo 28 graus, com previsão de chuva o dia todo. E em Belo Horizonte, Minas Gerais, a temperatura pode chegar a 29 graus hoje. Mas o final de semana deve ser chuvoso, com máxima de 23 no sábado e 29 graus no domingo. Você vai ver depois do intervalo, nossa equipe de jornalismo conversou com 2 dos médicos que implantaram o menor marca-passo do mundo. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A Black Friday, que é a tradicional data de descontos do varejo, é hoje e deve movimentar as lojas e principalmente os sites de comércio nessa sexta-feira. A previsão é de gastos menores do que no ano passado. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC, 57% dos consumidores pretendem fazer aí alguma compra contra 64,4% do ano passado. Um outro levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostrou que a data deve movimentar mais de 3 bilhões de reais. Mas isso revela uma queda de 6,5% em relação a 2020. E se você está entre os que pretendem ir às compras, só toma cuidado para não cair em golpes. O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia que se opõe à volta do carnaval no final de fevereiro, após o cancelamento da edição anterior por causa da pandemia. Olha, por mim não teria carnaval. Só que tem um detalhe, quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos. Eu declarei emergência. E os governadores e prefeitos, ignoraram, fizeram o carnaval no Brasil. As consequências vieram, Chegamos a 600 mil óbitos e alguns tentaram imputar a mim essa responsabilidade. Não tenho culpa disso. Uma CPI foi aberta no Senado para investigar a gestão da pandemia pelo governo federal. Entre eles estão infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo e crimes contra a humanidade. E agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no Brasil. O país tem no total mais de 603 mil mortes pela Covid. Os estados com menos óbitos por causa da pandemia são Acre, Amapá, Roraima, Tocantins e Sergipe. O Ministério da Saúde confirmou 303 novas mortes por Covid-19 no Brasil de um dia para o outro. Agora são 613.642 vítimas da doença no país. O governo também registrou 12.126 novos casos em 24 horas.
São mais de 22 milhões e 55 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 214 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 24º dia seguido. Com uma redução de 3,54% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 9.325 novos registros diários. Com uma diminuição de 10,97% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. No cenário que mostra a evolução da doença por regiões, hoje, 9 estados apontaram alta. Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Roraima e Sergipe. Já em estabilidade, agora estão 11 estados: Acre, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins. 7 unidades da federação apresentaram queda: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E vamos falar de vacinação. O Brasil chegou a 305.525.000 doses de vacinas aplicadas. Mais de 15 milhões já receberam a 3ª dose da vacina. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 158.447.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,29% da população, enquanto mais de 131.731.000 brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose única, o que representa 61,75% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 15.316.000 pessoas, 7,18% da população. A Europa superou 1,5 milhão de mortes por Covid desde que a doença chegou à região. E nessa semana, nos 52 países que compõem o bloco europeu, foi registrada uma média de 4.210 mortes por coronavírus por dia. Esses números são baseados em dados oficiais, mas a Organização Mundial da Saúde estima que o número real é muito maior. A Europa voltou a ser o epicentro global da pandemia. A variante Delta, altamente contagiosa, reduz a eficácia das vacinas contra a transmissão da doença para 40%, de acordo com a OMS. Na região, o país mais afetado é a Rússia, com cerca de 30% do total de mortes e uma média de 1.246 óbitos por dia. O Reino Unido está em segundo e a Itália em terceiro. Na Alemanha, onde a pandemia ressurgiu com força, em grande parte devido à lentidão da vacinação, a marca de 100 mil mortes foi ultrapassada. O menor marcapasso do mundo, ele não chega a ser maior do que um comprimido, mas é justamente pelo tamanho e pelo peso que ele abre espaço para uma grande revolução nas cirurgias do tipo. A tecnologia permite que ele seja implantado dentro do coração. E a capital paulista entrou para a história nessa semana, ao implantar o Micra pela primeira vez. Essas são fotos da cirurgia para a implantação do mini aparelho, que durou 3 horas. O paciente é um homem de 56 anos, morador de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele sofre de arritmia, que é quando o coração bate fora do ritmo adequado para bombear sangue para todo o corpo. Para corrigir o problema, ele recebeu o menor marcapasso do mundo. O procedimento entrou para a história da medicina brasileira, por ser o primeiro do gênero realizado em São Paulo e o segundo no país. A nossa equipe de reportagem conversou com 2 dos médicos que participaram da cirurgia. Nós estamos implantando um robozinho no coração. Esse robozinho vai fazer o que a gente quer em termos de estimulação. E com isso, a gente dispensa aqueles fios, aqueles que trazem os problemas. Eu comparo a viagem à Lua, né? Então, quando o Kennedy falou que no final da década a gente iria pousar a Lua, eu acho que esse marca-passo, a sensação foi a mesma. Toda a ritmologia cardíaca brasileira aguardava ansiosamente esse dispositivo com essa tecnologia, e o eletrodo é a parte mais frágil, né? Os cabos eletrodos são a parte mais frágil de todo o sistema e todos os dispositivos cardíacos eletrônicos implantados como marca-passo. O marca-passo é um aparelho que ajusta o ritmo cardíaco e no caso do paciente de Carapicuíba, os batimentos eram acelerados. O dispositivo foi inventado na década de 60 e vem evoluindo bastante ao longo do tempo.
A versão mais avançada e menor é o Micra, que é produzido por uma empresa norte-americana. Esse marca-passo aqui é o que foi implantado no paciente de Carapicuíba. O peso dele é de 2 gramas. O modelo mais antigo pesa em torno de 20 gramas. Para a gente ter uma ideia do tamanho, é mais ou menos esse aqui, ó, de um comprimido. E esse pequeno aparelho é a esperança de salvar muitas vidas no futuro. Todo marca-passo ele é um gerador de pulso. Esse pulso ele tem que caminhar através de cabos e ir até o coração. Tá? Esse dispositivo ele dispensa isso, todo o dispositivo, né, então a geração de pulso está intimamente relacionada já com o coração. Então essa entrega se torna muito mais eficiente. Em termos de bateria, para você ter uma ideia, houve um incremento na longevidade desses aparelhos justamente porque o gasto é menor. É uma alta tecnologia, são baterias chamadas de alta densidade e o desperdício de energia, houve economia de energia, então a durabilidade estimada gira em torno de 8 a 12 anos, enquanto os marca-passos tradicionais giram em torno de 7 a 9 anos. A nova tecnologia vai ajudar principalmente pacientes graves, como por exemplo, com doenças renais e câncer. Em termos de taxa de infecção, os estudos mostram que a gente, com esse novo dispositivo, ela ocorre em um paciente a cada 50 mil implantes. Nos marca-passos tradicionais, essa taxa é de 1%. Para você ter uma ideia do impacto da infecção desse novo dispositivo. De acordo com a empresa que produz o Micra, mais de 100 mil pessoas em todo o mundo já usam o aparelho. E o preço é mais elevado que o modelo convencional. Enquanto o aparelho mais antigo custa em torno de R$25 mil, ele sai por R$125 mil. Mas a previsão dos médicos é que, com o tempo, o Micra se torne mais popular e, com isso, seu custo seja menor. Eu imagino que ainda esteja se pagando o preço do próprio desenvolvimento tecnológico, além do que tem o aspecto de que ainda é um número pequeno de pacientes que recebem isso. Com o passar do tempo, com a massificação desses aparelhos, é aquela história da bolachinha, ela vai ficando mais barata porque vende mais. E essa é a esperança de médicos e pacientes. Enquanto a tecnologia acelera, o coração mantém o ritmo das batidas. É isso aí, a medicina brasileira fazendo história. Muito obrigada pela sua companhia. Já já tem mais informações com a Patrícia Velenic. Eu volto à 1 da tarde e espero você. Até mais.